Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa quarta e última teleaula da disciplina de Consultoria em Segurança. Eu sou a professora Jaqueline Ferrarese, sou graduada e mestre em Administração, com ênfase em Gestão de Organizações, e hoje nós falaremos sobre o consultor de segurança, da carreira profissional, da atuação profissional de um consultor. E aqui trazendo para o nosso campo de atuação, que é a área da segurança. Antes de nós irmos para os conteúdos dessa aula de hoje, já quero retomar algumas das ideias que nós trouxemos nas aulas anteriores, principalmente porque essa nossa última aula, ela traz muito de alguns dos conteúdos que nós já vimos, mas agora associando a perspectiva de carreira mesmo, de desenvolvimento profissional do consultor. Então, primeiro de tudo, vamos relembrar, o que é consultoria. A gente pode associar a consultoria a uma prática que parte de um diagnóstico, de uma análise muito minuciosa, que pode ser tanto sobre a organização como um todo, como também de uma área em específico. Então, esse diagnóstico, essa análise, pode ser tanto para verificar problemas gerais da organização e não problemas pensando num sentido pejorativo, sabe? Mas problemas como se fossem situações, Podem tanto ser já conflitos existentes, bem como uma situação que carece ali de uma melhoria ou que gera um desconforto no sentido de um pensamento de que, isso pode ser melhorado, eu posso potencializar isso aqui, e aí isso gera uma demanda para buscar soluções. Essas soluções, então, elas podem se referir tanto à empresa de uma maneira geral, buscar aí soluções que ampliem o escopo da organização e não só de determinadas áreas, mas também pode ser uma consultoria para cada setor, para um setor em especial. Só que o que a gente precisa ter em mente é que por mais que seja um diagnóstico e uma análise de uma área específica, a análise precisa permear as outras áreas também. Por quê? Porque a gente já viu ao longo da nossa disciplina o conceito de visão sistêmica, que é entender as organizações como um conjunto de áreas que trabalham de maneira interconectada ali, em uma relação de interdependência. Então, todas as áreas funcionais da empresa, de uma maneira geral, dependem uma das outras. Logo, se eu quero corrigir ou solucionar problemas da área de produção ou da área financeira, eu preciso entender a área que eu quero atuar sobre em conjunto com as demais, porque às vezes tem ali um conflito advindo de uma área, mas que esse conflito tem total relação com outra área. Então, a organização precisa ser entendida sempre como um todo, ainda que a consultoria seja específica para um departamento. E o mesmo para a área da segurança. A gente precisa perceber todos os outros setores, todas as outras ações que compõem a organização ali para possibilitar essas soluções, ou essa busca por soluções no campo da segurança. Continuando nessa definição e nesse entendimento sobre a lógica, a ideia da consultoria, a partir desse diagnóstico e dessa análise bem minuciosa, seja da organização pensando em solucionar problemas gerais, seja da organização para buscar soluções para áreas específicas, um dos pontos que difere essa prática de outras mais rotineiras é o uso de metodologias e ferramentas, onde o consultor, a partir dessa análise, ele propõe o que fazer e como fazer para corrigir essa situação ou para trazer soluções. Então, ele vai criar metodologias, vai utilizar da sua experiência, seja interna ou externa, para trazer ferramentas e realmente descrever um passo a passo do que será feito, por quem, como e em qual espaço de tempo. Ou seja, ele fornece como se fosse realmente uma receita de bolo, mostrando passo a passo o que a empresa precisa fazer para corrigir esse problema que foi identificado enquanto uma demanda a partir da análise do diagnóstico realizado. Percebam que só isso já demonstra a importância do consultor ter ali algumas competências de convencimento, porque ele vai dizer para a empresa o que ela precisa fazer para solucionar um problema. E a empresa tem que confiar e acreditar que, seguindo essas ações, da forma como está exposto, essas situações vão ser corrigidas e melhoradas. Ou seja, além dessa capacidade técnica, de avaliar, de fazer ali um composto de metodologias e ferramentas que vão suprir as necessidades da empresa, além de ter essa capacidade analítica, crítica, reflexiva, para olhar para o cenário e entender o que pode ser melhorado, o consultor também tem que ter essa questão de relacionamento e algumas competências inerentes à comunicação, ao convencimento mesmo, a dialogar, a explicar para a empresa, para que ela se convença de que o que ele propõe, de fato, é o melhor e é o que vai trazer soluções. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai retomar alguns dos conceitos que a gente viu anteriormente, pensando os tipos de consultoria, quais as principais competências que esses consultores precisam ter para você, enquanto profissional do campo da segurança, poder avaliar uma possível atuação enquanto consultor. Seja internamente, pensando você já atuante na área de segurança pública e compondo um grupo de consultores, por exemplo, para propor soluções na sua área ali de atuação,
como externo, né? Fazendo disso um braço aí na sua carreira, né? Para você também atuar enquanto consultor. Então, a partir dessa aula, pensando que é a última aula da nossa disciplina, a gente quer fechar o nosso entendimento com relação a essas perspectivas. Vamos comigo para o quadro, então, para a gente ver os questionamentos que nós iremos responder hoje. Então, quais as principais vertentes da consultoria? Quais características são importantes para ingressar na carreira de consultor? E o que precisamos saber sobre o mercado de consultoria em segurança? Então, são esses os conteúdos que a gente quer trabalhar hoje para permitir esse entendimento, né, esse panorama geral sobre a carreira do consultor. E aí, então, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa carreira, sobre essas competências e essas habilidades aí inerentes ao profissional desse campo. Então, em carreira de consultoria, na carreira do consultor, a gente precisa entender um pouquinho desse cenário, né? O que essa carreira implica ali, até mesmo para nós podermos falar do desenvolvimento de competências e de habilidades que são inerentes a esse profissional. E aí você também consegue perceber na sua atuação profissional quais competências que você já tem, o que você precisa desenvolver, né? Pensando tanto em atuar como consultor interno ou como consultor externo. Então, vamos para o quadro, que aqui a gente tem algumas peculiaridades e características da carreira do consultor que vale a pena a gente conversar sobre isso. Primeiro, capacidade de escutar o cliente. Essa é uma característica bem interessante quando nós falamos na carreira do consultor. Ele é indispensável para adequar o projeto de consultoria às reais necessidades e expectativas do cliente. Pensando que o cliente que contrata um projeto de consultoria, né, que contrata um consultor, ele parte de uma necessidade. E ele entende que essa visão desse profissional, que detém conhecimento técnico específico desse tema, vai saber solucionar as demandas dele. Dentro desse contexto, o cliente precisa entender o que ele vai precisar fazer, o que ele vai precisar executar, mas mais do que isso, ele precisa se sentir confortável com relação a que essas sugestões, digamos assim, vão de encontro ao que ele necessita e ao que ele espera. Então, é uma das características bem interessantes para a carreira do consultor, primeiramente, entender o que de fato o cliente sente enquanto necessidade, a demanda que o cliente avalia, porque depois, quando o consultor for a campo para fazer o diagnóstico e toda a análise, ele vai ter ali a identificação das demandas enquanto profissional, e ele vai saber o que o cliente demandou enquanto necessidade, expectativa para contratar os seus serviços. E aí ele consegue fazer esse alinhamento para poder atender de maneira assertiva, né, o cliente. Então, escutar é muito importante. Vale a pena a gente frisar esse ponto, porque justamente pelo consultor, né, ter grande conhecimento técnico e experiência na área que ele atua, por vezes ele deixa de escutar o cliente, porque ele acredita que ele vai saber identificar as demandas que são prioritárias. E é interessante a gente pensar que, às vezes, o que você, enquanto consultor, identifica como prioritário pode não ser a demanda mais importante do ponto de vista do cliente. Então, é preciso fazer esse alinhamento, tá? Segundo ponto seria a capacidade de entendimento de solução de problemas, que aí envolve uma capacidade de desenvolver mesmo o raciocínio crítico e lógico para justamente poder verificar quais são as possíveis soluções necessárias. Então, é um outro ponto importante quando a gente fala em consultor e nas habilidades que ele precisa desenvolver. Terceiro, a gente pode associar uma capacidade de aprendizado. Por quê? Porque isso envolve o nível de conhecimento na área que o consultor tem, né? E não apenas utilizar metodologias robustas para solucionar problemas. Ele precisa ter um conhecimento de área até mesmo para associar as metodologias corretas, porque as metodologias não vão resolver os problemas por ele, né? A gente às vezes pensa que é só aplicar ferramenta. Eu sei que tem uma ferramenta lá de planejamento estratégico e eu coloco para o cliente usar. Não, o consultor ele precisa ter um nível profundo de conhecimento na área, até mesmo para conseguir associar essas ferramentas e metodologias de maneira correta. Outro ponto que merece atenção é a empatia. Por quê? Porque um projeto de consultoria envolve discussões, argumentações, às vezes tem que reavaliar o escopo do projeto, às vezes muda alguma coisa, algum contexto externo, político, econômico, social, enfim, que precisa trazer algumas mudanças e você precisa levar isso para o cliente, explicar o porquê que mudou, o que vai precisar ser feito. Então, é preciso aí um jogo de cintura e uma capacidade nesse sentido também de se colocar no lugar do outro, de conseguir trabalhar bem em contextos mutáveis, dinâmicos, né, e não deixar isso influenciar ou afetar a execução do seu trabalho enquanto consultor. Continuando, a gente agora fala um pouquinho sobre o perfil do profissional de consultoria. Então, aqui a gente tem alguns aspectos, né, que a gente pode diferenciar. Existe um perfil mais voltado à execução, direcionamento e controle. E quando a gente fala controle, que é aquela capacidade de comparar o previsto com o realizado o tempo todo, né, de analisar, prever e analisar desvios. E aí, quando a gente fala num perfil mais executivo, digamos assim, né, voltado mais para esse direcionamento e controle, é um consultor voltado mais à função executiva.
Agora, um perfil mais voltado ao desenvolvimento de metodologias é aquele consultor que está mais voltado à criação de projetos propriamente ditos, né? Que ele está voltado para propor conjuntos de soluções, onde, então, a partir desse diagnóstico, ele vai mais para o campo de métodos, ferramentas e práticas, tá? O outro perfil, ele pode até ser associado mais a uma questão mais estratégica e mais ampla e não tão metodológica. Então, existem aí consultores que vão ou para um foco mais diretivo de controle e outro que vai mais para o campo de uso de ferramentas e metodologias, criando projetos específicos aí para a solução de problemas. E é interessante a gente relembrar um pouquinho do que nós falamos ao longo da disciplina, de uma maneira geral, sobre consultoria interna e externa. Porque aqui nós estamos falando da carreira do consultor. Então, dentro dessa questão, o consultor ele pode ser tanto interno quanto externo. O consultor interno, ele trabalha no mesmo ambiente ou em ambientes relativamente similares em termos de cultura organizacional. Já o externo, como o próprio nome já diz, ele trabalha com clientes de diversos segmentos e projetos com grande nível de variação, pensando aí, se comparando, né, com relação à demanda, ao tamanho da empresa, ao porte, enfim. Qual que é a diferença, né? Qual que é o mais interessante? Um consultor interno ou um consultor externo? Depende. Por que depende? Porque depende da demanda da organização, da necessidade que é percebida. Quando a gente fala em um consultor interno, é aquele que está dentro do contexto, né? Ele está ali dentro da própria situação, digamos assim. E ele pode perceber ou não as demandas de acordo com uma variação. Mas qual que é a lógica? Deixa eu explicar o externo para a gente fechar esse raciocínio. O consultor externo, às vezes a organização demanda por ele justamente por ser uma visão externa à situação, alguém que é de fora. Sabe? Quando a gente fala aquilo, mas quando você está de fora do problema, você consegue olhar com mais clareza. Quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue pensar muito bem. E aí até mesmo quando você vai pensando em vida pessoal, pedir um conselho, conversar com alguém de fora, porque você quer uma visão externa. Alguém que está longe da situação e que vai avaliar de acordo com as experiências que ela tem, as vivências que ela tem, que são diferentes da sua. A mesma coisa para a lógica da consultoria externa. Pensa lá nos gestores que estão dentro de uma situação que não sabem como resolver e recorrem a um profissional externo que vai considerar a experiência que ele tem ao longo da sua vida em diferentes organizações, vendo diferentes situações, e aí ele tem uma gama, digamos assim, né, de conhecimento capaz de olhar para aquela situação com mais clareza e promover aí essas propostas no que diz respeito a possíveis soluções. O interno, ele já está dentro da situação, ele não tem esse olhar amplo no sentido de estar de fora. Então o consultor externo é melhor por isso? Não existe uma hierarquia do que é melhor ou pior. Por quê? Uma das vantagens do consultor interno é justamente ele conhecer muito bem o funcionamento da empresa. Então ele já conhece cultura, clima, dinâmicas internas e isso também agiliza o processo. Então, depende se a empresa realmente acha que é mais valoroso um conhecimento externo e experiências em outras organizações, e aí ele vai para o consultor externo, ou se ele já quer alguém que tem total conhecimento do funcionamento interno da empresa. E aí, então, ele vai para um olhar interno. E aí, o consultor interno, mesmo estando dentro da situação, não pode ser tendencioso, né? Enquanto profissional de consultoria, ele vai ali agir de acordo com as suas experiências técnicas, né, dentro do tema de atuação para o qual ele foi contratado, né, para promover soluções. Dentro da carreira do consultor, ele pode atuar em diferentes tipos de consultoria. Então, nesse momento, a gente fala sobre esses tipos, né? Como que a consultoria se expressa, quais são suas principais vertentes, porque daí o consultor ele pode atuar de diferentes formas, né? Em diferentes tipos de consultoria. Então, vamos lá conhecer as principais. Aqui, a gente tem como principais tipos a consultoria de gestão, a consultoria de estratégia, a consultoria técnica e a consultoria para terceirização. E a gente vai falar agora um pouco sobre cada uma delas. Que daí você, na sua atuação profissional, pode verificar em qual desses campos, né, você conseguiria se sentir mais confortável de atuação ou qual é mais factível para você. Então, aqui falando da consultoria de gestão, ela tem como características possuir metodologias, ferramentas e sistemas que são facilmente replicáveis em empresas de diversos segmentos. Por mais que um projeto de consultoria seja sempre personalizado e sempre específico para cada empresa, cada negócio, considerando gestão de maneira geral, aspectos gerenciais, processos e práticas, a gente pensa que esse tipo de consultoria pode ser replicável. Claro que ele vai ser adequado em um maior ou menor grau a alguns aspectos da empresa,
mas a lógica é pensar que ele pode ser replicado. Você não vai precisar construir um projeto do zero toda vez. Esse tipo de consultoria, ele é perfeitamente aplicável em segurança, em decorrência do fato que esta área é bastante carente em otimização de processos e adoção de melhores práticas de gestão. A gestão pública, de uma maneira geral, funciona muito assim, né? Ela bebe lá da fonte da administração privada. Isso é muito comum. Então, tem alguns processos e práticas que são inerentes a empresas privadas que organizações públicas adotam e adaptam ao seu negócio. Então, para a área de segurança é a mesma coisa. Às vezes, tem conflitos ali gerenciais que inibem, né, ou que dificultam a potencialização das atividades de segurança pública. E aí, por que não aplicar, né, uma consultoria em gestão para melhorar processos internos? Então, ela é muito útil no nosso contexto aqui da segurança pública. E a consultoria estratégica? Agora, falando da estratégica, elas são aqueles projetos de consultoria voltados para auxiliar na definição da estratégia, né, como o próprio nome já diz, ou no alinhamento, né? Às vezes já se tem uma estratégia, mas carece ali de alinhamento entre as áreas, né, entre os outros níveis operacionais, enfim. Esse tipo de projeto, ele é desenvolvido por empresas que possuem uma estratégia fortemente dependente de segurança para o seu tipo de negócio e necessitam ter este componente muito bem alinhado. Então, vamos pensar nas estratégias da segurança pública, na promoção de serviços efetivos para a comunidade, enquanto uma consultoria estratégica seria interessante para promover esse alinhamento do que a área pretende atingir, né, quais são os serviços, a visão, o que ela espera conquistar em termos dessa prestação de serviços à população, e aí ela permite esse alinhamento, né, da área da segurança de uma maneira geral, com esses objetivos. Continuando, agora a gente vai para a consultoria técnica. Então, o que ela quer dizer, né? Qual que é a diferença? A consultoria técnica ela é voltada para soluções de problemas técnicos, né? Bem autoexplicativo. Nisso, o profissional precisa ter grande conhecimento de soluções tecnológicas por meio de ferramentas. Porque, por exemplo, verificar um processo que está moroso, que está demorado, que está ineficiente, e identificar que a troca de um sistema de informação, por exemplo, corrigiria aquele problema. Mas como que ele sabe isso? Né? A partir do conhecimento técnico que ele tem, né? A partir desse conhecimento técnico que lhe permite verificar qual o melhor sistema a implementar e como melhorar aquela situação. Então, consiste essencialmente na aplicação desses conhecimentos técnicos para resolver problemas. E aí a gente tem, por exemplo, aqui no campo da nossa atuação de segurança pública, a demanda por projetos específicos para promover soluções tecnológicas, de informatização de processos, por exemplo, que é uma questão técnica e que faz diferença, né? A lógica de implementar sistemas de informação, de melhorar a comunicação interna entre os agentes de segurança pública, informatizar, né? Trazer aí infraestrutura de TI para a área. Então, é bem interessante também para a segurança pública. E, por fim, nós temos um outro tipo interessante, que é a consultoria para terceirização, que aí são empresas de consultoria que analisam as operações dos clientes e propõem soluções de terceirização de serviços. Então, esse tipo de consultoria, ele não vai olhar para o interno da empresa e dizer como o gestor resolve aquela situação. Ele orienta quais serviços terceirizar, quais parceiros colocar ali no negócio, para potencializar as atividades. Então, ele orienta o que terceirizar, por que terceirizar, de que forma. Então, é interessante também, né, a gente ter essa ideia, essa lógica do que eu invisto internamente, do que eu mudo internamente ou do que eu terceirizo. Né? A gente vê tantas empresas aí que têm serviços terceirizados, que têm parceiros que atuam com isso. Como que elas definem, né, o que é terceirizado e o que é próprio, o que elas demandam para um parceiro, o que elas detêm. Então, a gente, pensando aqui na nossa área da segurança pública, uma consultoria para terceirização seria nesse sentido de identificar essas demandas, né, do que seria um investimento público interno ou do que seria interessante, né, em termos de parcerias mesmo e de demandar algumas atividades para outros profissionais externos àquela área, secretaria, organização, enfim. Dentro do campo da carreira do consultor, vale a pena a gente falar do plano de vendas do projeto de consultoria de uma maneira geral, porque o consultor em si, ele cria um projeto e ele precisa vender isso para o cliente. E parte, né, essa consultoria de uma maneira geral, o projeto em si, parte de uma consecução, de um processo, né, que leva um determinado tempo e tem várias etapas. E aí, considerando, né, que o projeto de consultoria é o produto que o consultor oferece para o seu cliente, ele tem que ser vendível ou vendável, digamos assim. Então, vamos para o quadro comigo, que agora a gente vai falar desse plano de vendas, que é como se fosse um documento que oficializa, digamos assim, que ele faz uma ligação entre o posicionamento a ser adotado pela empresa, envolvendo aí as ações a serem definidas pela área de vendas e praticadas pelos consultores. Então, entendendo um pouquinho melhor esse plano de vendas, a gente pode dizer que ele tem como foco principal auxiliar na definição de metas e operacionalizar as ações para a equipe de vendas.
E aí, então, ele servirá de base para que se possa coordenar as ações dos times de vendas. E dentro dessa lógica, desse plano de vendas de consultoria em segurança, ele tem uma estrutura, tá? Porque ele é um documento formal que precisa seguir um parâmetro. E aí, como que isso é feito, né? Quais são esses principais itens que devem constar nesse plano? Então, aqui a gente tem alguns pontos centrais que precisam constar. Primeiro, finalidade, né? Que demanda ali uma exposição geral do objeto do projeto, que difere dos objetivos, né? Porque os objetivos são mais específicos e mais direcionados. No sentido da finalidade, é como se fosse realmente pegar o leitor ali pelo braço, pela mão e levar ele no caminho do projeto para ele identificar de uma maneira geral o que configura esse projeto de consultoria. E aí a gente tem os objetivos, né? Que eles são mais específicos, no sentido de informar minimamente uma cronologia, né? Objetivos específicos 1, 2, 3, por exemplo, demonstrando por onde esse projeto vai caminhar. A gente tem o canal, que seria as formas de comunicação, os caminhos que esse projeto vai seguir. Nós temos o plano de ação, que aí ele envolve de uma maneira mais operacional o que vai ser feito, quais são as ideias, como isso vai ser operacionalizado. E aí, do mesmo barco desse plano de ação, a gente tem as ações específicas e as ações pontuais, né, que configuram em maior ou menor grau aquelas ações corriqueiras ou que dizem respeito a um determinado aspecto que precisa ser considerado no momento da execução, né, para orientar realmente quem de fato vai executar as ações e visando aí minimizar falhas ou possibilitar o maior controle possível dessas ações que precisam ser executadas, né, de realmente nortear dentro do projeto as atividades mesmo, as tarefas que demandam ali de atenção, porque é elas que vão configurar de fato, né, nos alcances aí dos resultados obtidos, sendo que esses resultados são sempre essas soluções de problema, né? O que é o objeto final do projeto de consultoria? A proposição de solução de problemas. O projeto, ele não vai resultar na solução propriamente dita, mas na proposição de soluções. Depois vem a execução. Então, todo esse plano de vendas e todos os documentos, por exemplo, inerentes à consultoria que a gente viu ao longo da nossa disciplina, eles estão voltados para um aspecto do que vai acontecer, do que precisa ser feito. Eles não estão executando ali naquele momento. Então, o que é o objeto final do projeto de consultoria? É a proposição dessa solução e esse descritivo do que precisa ser feito, como, de que forma, quanto vai custar, em quanto tempo, previamente planejado, né? Tudo previamente pensado, construído, estruturado, e aí depois que vai para a execução. Só que, por que a gente tem confiança de que a execução vai, de fato, resultar na solução do problema? Justamente por todo esse estudo prévio que é o projeto de consultoria em si, que parte desse estudo de quais são as melhores metodologias, de qual é o tempo necessário para a execução, de quais são as ações, qual é a ordem cronológica que isso precisa acontecer. Então, tudo isso, essa robustez, dá minimamente uma segurança de que, se eu seguir isso, eu estou vendo aqui que isso pode sim me levar à solução dessas ações. Então, é essa a ideia, tá? Mas pensando que o projeto de consultoria em si, ele parte para a execução só após, né, toda essa validação. Ele não garante o alcance dos objetivos por si só, porque ele configura a execução. Não, ele vai mais para esse campo essencialmente descritivo. Por isso que é importante trabalhar tanto no projeto, né? Porque se o projeto é consistente, a gente consegue ter uma relação de confiabilidade com ele. Se o projeto não é consistente, não está robusto, se o diagnóstico não está bem feito, a gente não tem muita confiança que ele vai trazer resultados positivos, né? Então, pro consultor, é importante que o projeto esteja minimamente compondo todos esses aspectos e minuciosamente, para que daí o cliente se sinta confortável e execute as ações da forma como está previsto, confiando que aquilo vai levar para o alcance dos objetivos propostos. Agora a gente vai para um momento de associação entre teoria e prática, onde a nossa intenção principal aqui é trazer esses conceitos que nós estamos trabalhando até o momento com um outro olhar, né? Associando alguma situação específica, algum contexto geral, para nós tentarmos visualizar esses conceitos sobre um outro aspecto, né? Ampliando aí o nosso conhecimento, a nossa forma de assimilar tudo isso. Então, no slide comigo, a gente tem a nossa primeira situação-problema, onde a gente vai trazer aqui um assunto que a gente não trabalhou ainda, que seria a matriz de relevância. Então, na oferta de projetos de consultoria, um aspecto bem importante, que a gente tem falado tanto, né, é a capacidade de atendimento da demanda existente. Porque existe uma situação que precisa ser melhorada, existe uma demanda, não é mesmo? É isso que faz com que o projeto seja necessário, a verificação de uma situação que precisa ser melhorada. E aí, então, o que faz esse projeto ser assertivo, ser efetivo, ser positivo, é a capacidade que ele tem de resolver esse problema, né? De atender essa demanda. E aqui, imagina nessa situação aqui, que dentro de todo esse contexto, né, a Secretaria de Segurança Pública de um estado específico, antes de instituir uma consultoria interna, deu início à construção de uma matriz de relevância.
dentro dessa situação hipotética aqui, pensando que uma Secretaria de Segurança Pública de um determinado estado está pensando em realizar uma consultoria interna, mas daí ela começou a construir uma matriz de relevância, a primeira coisa que a gente pensa é, mas o que é isso? Né? O que é essa matriz de relevância? E aqui eu quis trazer para vocês, porque é um assunto bem interessante, tá? Essa matriz, ela tem basicamente 2 eixos, tá? Um eixo, ele se refere às competências, que posiciona aí as competências e os recursos que se tem para atender demandas, para resolver problemas. E o outro eixo se refere ao nível de relevância que determinado aspecto possui para o cliente. Então, a competência diz respeito aos recursos e às competências que se tem, e o outro eixo, a relevância que aquilo tem para o cliente. Então, dentro dessa lógica aqui, isso nos permite fazer uma análise sobre o que pode ou não, né, ir para frente, digamos assim. Vou trazer a matriz aqui na sequência, um exemplo fictício que fica mais fácil de entender. Então, no que diz respeito ao atendimento de uma demanda da sociedade, como poderia ser essa matriz? Então, vamos lá, vamos para um exemplo aqui, para nós associarmos esse conteúdo da matriz à nossa área. Aqui a gente tem, então, as capacidades e recursos, os 2 eixos da matriz, né, que envolve aqui a relevância e a competência ou recursos, né, que se tem. E aí, então, a gente tem alguns aspectos aqui dentro desses recursos. Capacidade de gestão da informação, capacidade de gestão de sistemas de segurança, capacidade de integração de sistemas, sistema de controle de imagens integrado, expertise em sistemas de segurança eletrônica, imaginando aí um contexto de uma implementação de sistemas de segurança aí baseados em infraestruturas de TI, de tecnologia, né, um exemplo hipotético. Percebam aqui os índices que compõem essa matriz. Nesse eixo que mostra a importância, na capacidade de gestão da informação, nós temos 9. E aqui nas competências e recursos que possui com relação a esse aspecto, nós temos 6. Ou seja, é bem importante, se a gente for pegar uma escala de 1 a 10, e mediana a competência que se tem referente a esse item. No outro ponto, a gente tem uma importância dada pelo cliente de 9 e uma competência de 8. Melhorou, né? A gente já tem mais competência aqui nesse item com relação a um alinhamento entre o fato de ser importante para o cliente. Aí aqui a gente tem, no outro item, a importância 10, ou seja, é um dos itens mais importantes para o cliente e tem-se uma competência 8 de atendimento em termos de recurso e habilidades técnicas. E agora olhem esse, a gente tem uma importância 10 e uma competência baixíssima para resolver. E aqui, também proporcionalmente, né, uma importância considerável e também uma competência relativamente baixa. Olhando para essa matriz desse município aqui, da Secretaria de Estado, perdão, que a gente está associando a essa situação hipotética, o que a gente pode inferir? A gente já pode verificar que tem-se uma necessidade, uma carência do desenvolvimento de competências e recursos para poder solucionar problemas no que tange a um aspecto que é de máxima importância para o cliente. Isso permite avaliar já se a área em questão, né, tem competência para solucionar os seus problemas, porque a gente está falando aqui de consultoria interna, né, nesse exemplo. Então, internamente falando, é o grau de recursos que se tem para resolver aspectos que têm determinada relevância em maior ou menor grau. Então, percebam que o que está mais alinhado aqui seria o item de capacidade de gestão de sistemas de segurança, né, os outros, e também, né, o sistema de integração de sistemas. Os outros, eles estão um pouco, não consoantes, né? Eles estão destoando aí com relação às habilidades que se tem, aos recursos para corrigir e o grau de importância onde, então, a gente consegue ver as prioridades. Dentro desse aspecto, então, considerando essa situação proposta, como a Secretaria de Segurança do caso em questão poderia se considerar frente aos resultados dessa matriz? Como aptos ou não aptos? O que vocês acham? Acho que a gente pode associar que carece aí de um desenvolvimento, né? Porque, proporcionalmente, entendendo o que é importante e os recursos que se possui, existe ali uma discrepância. Então, percebam que essa é a lógica, né, de pensar sobre essa matriz de relevância. Ela tem, basicamente, como premissa, auxiliar na priorização, né, de ver, mas o que é mais relevante para mim? O que é mais relevante para eu corrigir nesse momento, já que aqui a gente estava falando de consultoria interna? E quais são os recursos que eu tenho, as capacidades que eu tenho internamente para lidar com isso? E aí, quando você joga na matriz, a partir desse estudo, diagnóstico, dessa análise, você consegue perceber uma demanda, né, sobre um aprimoramento, sobre um desenvolvimento para ir de encontro, né, com essas prioridades. Então, é uma ferramenta bem interessante e útil aí para o nosso campo. Aqui a gente trouxe ela para o campo da segurança pública, mas ela pode ser aplicada em qualquer contexto, né, no campo da segurança, no campo da saúde, educação, se a gente for para a área pública, como também em áreas gerais, né, de organizações do ramo privado. Então, essa foi a nossa associação, né, entre teoria e prática, trazendo uma matriz aí diferente sobre uma ferramenta que a gente pode usar.
Nesse momento, a gente vai refletir um pouco, né? Olhar para alguma situação, para alguns questionamentos e pensar sobre isso, associando, fazendo uma reflexão sobre esses conteúdos teóricos que a gente vem vendo, né? Partindo aí também do arcabouço teórico das aulas anteriores, dos conhecimentos que a gente foi desenvolvendo ao longo dessa disciplina, justamente para criar um pensamento mais crítico, mais reflexivo, que é importante para o consultor, né? Ter essa capacidade de refletir, de olhar criticamente sobre os fatos. Então, a ideia é exercitar um pouquinho isso. Então, vamos ver quais são esses questionamentos. Você, enquanto profissional da segurança pública, já tinha pensado no campo da consultoria como uma possível carreira também? Você já conhecia esse campo? Você já trabalhou com consultoria interna ou externa? Na sua opinião, a consultoria no âmbito da segurança pública é mais efetiva quando interna ou externa? Você que é profissional atuante, o que você acha que é mais viável? Profissionais já da segurança pública que trabalham lotados em determinado órgão, que demanda, né, da consultoria, por já conhecerem as demandas internas do setor, ou que é importante ou interessante uma visão externa que não está ali dentro da situação, que pode trazer experiências em outras áreas, até mesmo do ramo privado. O que vocês acham? Então, encaminhe a sua contribuição, não deixe de participar. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês, para dar tempo de vocês mandarem aí, e eu volto na sequência para a gente dar continuidade na nossa aula.